Deus. Aleluias. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Boa noite a você que está em casa nos acompanhando pela rede social. Interessante isso aqui, né? Vocês vão entender já já o que é isso aqui. Para explicar, é um poste com um sensor de presença e uma lâmpada ligada. Eu fiz isso ontem à tarde em casa. Precisava desse negócio aqui, porque Deus me deu uma inspiração nesta mensagem interessante. Amém? Então você vai se assentar, dando glória a Deus. Amém? Aleluias. E eu pedi para sentar, mas se podia levantar de novo, mas você vai levantar e sentar, que não é academia. Não precisa levantar, eu vou ler aqui para você acompanhar comigo e entender a reflexão dessa palavra. Preste atenção para não perder a essência. Estamos na presença de Deus, amém? Ele se faz presente aqui. O pastor frisou bem logo no começo da mensagem, testificando o que seria falado agora. O louvor teve aqui e perceberam que a luz permaneceu ligada. O Júnior subiu aqui na hora da oferta e a luz permaneceu ligada. O pastor Wagner estava aqui, ela apagou algumas vezinhas, mas não tem problema, ela permaneceu ligada. Ela permaneceu ligada, porque isso aqui é um sensor de movimento, tá? Isso é um sensor de movimento. E eu vou pedir para a Lu depois apagar a luz aí, mas por enquanto deixa eu ler primeiro. Ou vai ler, ou vou passar aqui em cima para mim, ou Almir, põe aqui. Êxodo capítulo 40, versículo 34. Êxodo 40, versículo 34. E diz assim: então a nuvem encobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Glória a Deus. Ali, amados, se a gente começar a ler o capítulo 40 de Êxodo, a gente vê ali que Deus passa para Moisés instruções para que ele construa, ou então estabeleça o tabernáculo. Deus deu todas as dicas para ele. Olha, é para fazer assim, assim, a cortina dessa cor, ali assim, e assim Moisés, pastor João, o fez. No versículo 33, um pouquinho antes, na parte B, 33 na parte B, diz assim, ó: assim Moisés acabou a obra. Quando ele acabou a obra, entra no versículo 40 e diz que Deus derramou dali da sua glória. O céu se abriu e Deus derramou da sua glória naquele lugar. A presença de Deus foi tão grande que Moisés não conseguia nem entrar naquele lugar. De tão grande que foi a presença de Deus naquele lugar, depois que Moisés acabou a obra. Amados, Moisés fez tudo, do jeitinho que Deus mandou ele fazer. Quando ele terminou a obra, a presença de Deus desceu com poder e graça naquele lugar, e Deus fez maravilhas, mas hoje, trazendo para hoje, 2025, por mais que façamos, por mais que tentamos nós, do nosso jeito, querer fazer tudo, nós não vamos conseguir, de maneira alguma. Por mais que tentemos mudar as coisas, não vamos conseguir, porque somos falhos, Carol, somos muito falhos, muito falhos mesmo. E graças a Deus, Deus olhou para mim e para você e viu que não ia ter condição alguma. E ele pega o filho dele, aquele perfeito dos céus, e manda para mim e para você. Em João 19, no versículo 30, olha que coisa linda isso. João, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Aquela obra que nós não vamos conseguir fazer nunca, de perfeição, de pagar um preço do pecado, das nossas falhas, nós não vamos conseguir fazer. Não tinha ninguém, pastor João, procurado pela terra, que cobrisse aquela lacuna da separação do homem a Deus. Deus prepara uma maneira e coloca assim em prova viva e manda o filho dele à terra para fechar aquela lacuna. E agora
dar acesso aos céus. Mateus capítulo 27, aleluias, glória a Deus. Não, vou para João, Mateus capítulo 27, versículo 51. Olha só, Jesus pega, depois de estar consumado, Ele entrega a vida, por mim e por você, Júnior. E havia no templo, para quem não conhece, como era feito o tabernáculo, como era feito ali a igreja no templo de adoração a Deus, havia uma lateral fechada do lado chamada átrio, era o átrio, tinha as portas de entrada do átrio, tinha o átrio, você chegava no átrio, lá dentro tinha uma mesa de apropriação, que era colocado antes, um tanque para se lavar, a mesa da apropriação, e lá dentro, um pouco mais à frente, tinha um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Tinha o átrio, lugar santo, e lá dentro o lugar santíssimo, e naquele lugar tinha um véu que separava, aonde o sacerdote, uma vez no ano, ele entrava lá para fazer o sacrifício, a apropriação pela nação. Ele entrava amarrado, com um sininho debaixo aqui dos badalos da orla do vestido, para que se aquele sininho não parasse de se mexer lá dentro na presença de Deus, alguma coisa aconteceu. Então ele entrava amarrado, ninguém podia ir lá buscar ele, arrastava-se ele puxado, porque aquele lugar lá não podia entrar, a presença de Deus era tão grande lá dentro que não podia entrar, havia essa separação ainda. Mas Jesus, quando coloca-se lá, na brecha para abrir essa porta, diz lá em alto som, está consumado, reclina a cabeça de lado e entrega seu espírito. Quando ele faz isso, a lacuna que existia agora de separação entre eu e Deus, de cima a baixo se abre, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e se fenderam as pedras. Agora o acesso ao trono foi aberto, e Jesus se coloca agora como luz do mundo. Como luz do mundo, aleluias. João capítulo 8, versículo 12, Jesus coloca agora como luz do mundo, e falou-lhes, foi Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, a luz da vida. Mas eu coloquei esse negócio aqui em cima, com este movimento para ela acender e apagar, para você refletir de como você está agora na presença dEle. Ele disse que Ele é a luz do mundo, amém? Ele é a luz, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a pergunta é, como eu estou? Onde eu estou andando? Como eu estou andando? Estamos verdadeiramente seguindo a Jesus? Para que essa luz permaneça acesa sobre minha cabeça, aqui é só uma enquete, é uma demonstração, eu preciso estar em movimento. Esse negocinho aqui é um sensor de movimento, então eu preciso chamar a atenção dele para a luz acender, eu preciso estar me mexendo, e enquanto eu continuar me mexendo aqui, a luz não vai apagar. Eu pedi para a pastora Cida, enquanto ela louvava aqui, pastora, se mexe, não para. Eu posso me mexer, pode se mexer, não para de se mexer, porque Deus habita entre os louvores, e Ele está aqui, como o pastor frisou no começo, Ele está aqui, o louvor tocou, a luz não apagou, o louvor atrai a presença de Deus, então põe louvor nos teus lábios, a vida está na luz, nele, Jesus é luz, Jesus é vida, então eu preciso me colocar agora na presença dele, em movimento, não vou deixar ela apagar de jeito nenhum, de cima de mim, mas eu vou louvar a Deus, eu vou engrandecer a Deus. O Júnior subiu aqui, enquanto ele ministrava, ele não parava de se mexer, eu não falei nada para ele, mas ele não parava de se mexer, ela não apagou nem um pouquinho, porque ofertar a Deus também é uma maneira de chamar a atenção dele, você desperta a atenção de Deus, olha a fidelidade do meu filho, e ela continua acesa para a vida, aquele que está na luz não anda em trevas, então eu preciso ter essa consciência de estar
na presença dEle em movimento. Senhor, o que queres que eu te faça? O pastor pregou aqui domingo passado, não vou lembrar o versículo, mas fizeram tudo o que Ele mandou. Nós temos toda a instrução aqui, na palavra. Tudo o que Ele nos pede está aqui, está revelado na palavra, então não é segredo. O que eu preciso então fazer é buscar agora o conhecimento da palavra, para mim acionar a presença de Deus na minha vida, e essa luz vai resplandecer. Isso é fato, porque Ele não muda, pastor, Ele é o mesmo ontem, hoje, e é um Deus eterno, é para sempre. Nós mudamos pensamentos, mudamos conceitos, mudamos visão, até mudamos de roupa também, trocamos, mudamos de opinião, dependendo do que for falado, mudamos de opinião, e isso na nossa caminhada vai nos fazendo afastar um pouco da presença de Deus. A gente vai se desligando um pouquinho, esfriando, e ela vai e apaga. A gente pensa que está na luz, mas quando olhamos assim, por que está tão difícil assim? Por que está tão complicado assim? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu preciso voltar um pouquinho e refletir um pouquinho na minha vida. Era isso que estava faltando. Era a presença dEle. A luz da vida, sobre a minha vida. E você vai se perdendo. Tem gente, quantas pessoas que eu conheço, que já desistiu. Por N problemas. Todo mundo tem problema, meu amigo. Todo mundo tem problema. Você acha que eu não tenho problema? Estamos passando aí por uma dificuldade com meu papai. As notícias não são nada boas, mas esse Deus tem cuidado de tudo. Ele tem cuidado de tudo. Dentro da nossa casa, Deus tem cuidado de tudo, porque eu quero permanecer nessa luz aqui. Você vai. Ele falou que passaremos por aflições, mas Ele venceu o mundo, e nele nós somos mais do que vencedores, mas precisamos estar nele, aquele que me segue, e eu preciso aprender então a seguir. Que passos Ele tem dado? Que os meus passos sejam então iguais ao dele. Eu preciso andar como Ele anda, falar o que Ele fala, ser um dos tais, amém? Vocês estão entendendo isso aí? Porque em Mateus 5,16, olha que interessante isso. Essa mesma luz, quanto mais eu fico na presença dEle, Mateus 5,16, quanto mais eu fico na presença dEle, mais resplandece a luz dEle em mim. Quanto mais eu me tornar parecido com Ele, mais a luz vai resplandecer em mim. E isso Ele fala: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha que interessante isso. Quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, ele desceu daquele lugar com o rosto brilhando da presença de Deus na vida. Ele não viu Deus, mas a presença de Deus trouxe um brilho diferente para Moisés, e resplandecia a glória de Deus no rosto de Moisés. Quando entramos na presença de Deus e nos colocamos na presença dEle, em movimento, a presença dEle é refletida em mim, e eu tenho que resplandecer. A presença dEle reflete em mim, e eu resplandeço a presença dEle entre os homens. Olha o que ele coloca. Então a dEle reflete em mim, e eu resplandeço ela. Então é duas fases: vem primeiro em mim, para depois eu passar para os outros. E eu preciso estar aqui, para que eu seja um testemunho dEle. Ele fala que eu sou um testemunho, e a vossa luz diante dos homens tem de resplandecer. Mas que luz é essa? Que tipo de luz você tem levado aonde você vai? Porque a palavra de Deus diz também que se as luzes que estão em você são trevas, quão grandes são essas trevas? Tem gente que infelizmente tem dado um mau testemunho das obras aqui, perante os homens. E eu preciso então conhecer a Deus no mais profundo que eu puder conhecer, através da oração. Foi colocado aqui, e a oração é um dos passos que move a presença de Deus.
Como foi falado no louvor, é claro que Deus habita entre os louvores, Ele está nos céus e tem louvor no céu. Vai continuar o louvor no céu, Carol. Então o teu ministério não vai parar aqui, Carol. Continua no céu e lá tem isso. A oração, ela é um passo de intimidade para com Deus. É a maneira que eu tenho de conversar com Deus. Eu lamento. Da terça-feira passada, um culto presencial aqui, onde a presença de Deus foi notável aqui dentro, tinha poucas pessoas. É como eu falei, às vezes se afastando, se esfriando por N motivos. Não vou tirar o teu motivo, se você tem a tua razão. Mas também não queira depois cobrar dele algo que você deixou a fazer. Instrução ele tem dado. O culto de oração presencial aqui é maravilhoso. Eu provoco mais uma vez esse start de Deus sobre a minha vida. Quando eu me movo em oração, em unidade com a igreja. Porque a comunhão com a igreja é um outro passo que move também a presença de Deus. Deus habita na comunhão, em particular do Rildo e em comunhão com a igreja. Quando eu me reúno, lemos aqui, cantamos aqui, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então a necessidade, pastor, de estar junto, provocando a presença dele. Grandes coisas ele vai fazer e está fazendo. A partir do momento que eu entender isso, na presença dele tem novidade de vida. Longe dele não é trevas, meu amigo. Por mais que você possa parecer que está legal, mas é trevas. O mundo é enganoso. E eu preciso então deixar estar bem aqui, sempre me movendo em louvor, em oração, em conhecimento da palavra, porque nós oramos e falamos com Deus. Lemos a palavra, Deus fala conosco. Através da palavra, a palavra é a boca de Deus. A palavra é de Deus. Aqui está as respostas que você procura na palavra. Dentro da oração eu converso com Deus e Ele revela a palavra a partir daquilo que eu tenho conhecido na leitura. Então eu preciso ler, porque senão eu sou enganado por qualquer voz. Que voz é essa? Se você não estiver na presença, mesmo orando, você pode ser enganado se você não conhecer aqui. Então eu preciso conhecer, porque o inimigo, meu amigo, conhece e ele conhece muito bem. Então eu preciso estar em movimento, em oração, em louvor, na palavra, conhecimento. Buscar conhecimento de todas as formas. Escola bíblica dominical, aprender a ler, ter um tempo de leitura, um devocional de leitura. Eu vou ler pelo menos 2, 3 versículos por dia e vou me aprofundar nisso aqui. Aí Deus começa a se revelar, a luz dele começa a brilhar cada vez mais. Aí você vai ter condição de resplandecer assim, porque quando vier alguma situação, você tem defesa. Você está na luz, você tem defesa. E eu preciso entender e começar a buscar isso, buscar a presença de Deus mais e mais e mais e mais, para que eu possa resplandecer entre os homens. Porque você vai ser usado. Vai ser usado. Deus precisa de você aqui e vai ser usado. Mas infelizmente, posso dizer infelizmente? Posso dizer infelizmente. A palavrinha meio pesada. Vemos pessoas desinteressadas ou acomodadas. E vê as coisas acontecer do lado, vê acontecer do outro, achando. Você viu que ela pagou, fiquei parado um tempinho aqui, ela parou. Foi de propósito. Vem aqui, não levanta uma mão, não dá um glória, não participa do movimento com propósito. Todo movimento diante de Deus tem que ter propósito. Não é qualquer movimento que chama a atenção dele. Então tem que ter movimentos com propósito. O propósito de Deus na terra foi salvação. O resto é agregado. Amém? Então tem que ter tudo que eu faço em Deus, neste lugar, aonde eu estiver, tem propósito. Aí Deus se manifesta.
Quando você vem aqui, porque virou um costume, eu vou lá, tem culto hoje. Se tiver aqui essas cadeiras vazias, botar nome é interessante, colocar o nome. Quem sabe a pessoa se ligava um pouquinho, né? E eu falo para você, faça amigos na igreja. E se você não vir por causa de Deus, vem para o teu amigo pelo menos, para ver a cara dele. Mas porque Deus vai usar aqui, Deus vai fazer a obra aqui, nesse lugar aqui. A igreja é um lugar de você aquecer-se. Uma brasa afastada, ela certamente se apagará. Dentro da churrasqueira, você pegar uma brasinha, por mais incendiada que ela esteja, a brasa, você pegar ela do meio do braseiro e colocar do ladinho, daqui a pouco ela está apagada. Não vai ter mais brilho, porque ela vai apagar, se esfria, e acostuma ali, parou, acabou. Tem uma boa notícia para te dar: se você voltar, ela acende, ela vai acender, porque Ele não muda. Como eu falei, Deus não mudou, Ele é o mesmo, Ele não mudou, a intenção, o propósito dele não mudou, Ele nos ama de uma maneira incondicional, por mais falhos que sejamos, por mais incrédulos que sejamos, Deus nos ama, ponto. Ele não olhou para a situação do Júnior para salvar o Júnior, e muito menos para a minha, porque se olhasse, eu estava ralado, mas Ele me olhou com amor. É da maneira que Ele nos olha, e Deus vai lá e se entrega numa cruz, para pagar um preço que era meu, para que aquilo que estava tudo apagado na minha vida, para onde eu estava em trevas, certamente iria para o inferno. Ele se coloca numa cruz, morre naquele lugar, deixa o véu, abre a separação que havia, como eu exemplifiquei do tabernáculo. Ele abre aquele acesso, aonde eu não poderia ir de maneira alguma, ninguém poderia ir lá, se não tivesse em santidade. Ele vai e me se coloca naquele lugar. Eu amo o Rildo, eu amo a Lídia, eu amo a Lu, eu amo a humanidade, eu amo a criação, e eu quero ter um contato direto com eles. E Ele vai lá e se coloca naquele lugar. Valorize isso, pelo amor de Deus, valorize isso. Ele se coloca num lugar que era meu e seu. Nós tínhamos as trevas, pastor João, reservada para nós, mas Ele vai lá e se coloca naquele lugar, abre o véu que separava. Ele abre agora o caminho, o livre acesso à sala do trono. Eu posso entrar na sala do trono, como foi cantado aqui. Eu posso ir até lá, e quando eu chego lá, Ele está lá. A presença dEle está lá, e me tira do lugar escuro e me coloca às claras. Agora, para entender o propósito dEle comigo, porque nas trevas você não vê nada, na escuridão você não vê nada, você pode tropeçar. Diz que a palavra é lâmpada para os pés, então leia ela, aprenda nela, não se engane. No escuro você não enxerga nada, você está tratando para ver se consegue acertar alguma coisa. Pode até acertar, mas não tem resposta, não tem. E como eu estava falando, quantas pessoas, pastor, já desistiram, às vezes por nada, por querer resolver as coisas ao seu próprio bel, ao seu próprio jeito, querer que Deus faça as coisas do jeito meu. Tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito, eu não quero mais. Naquela igreja também não vou, porque o pastor só fala isso e eu não quero ouvir isso. Querem governar a própria vida, e por muitas vezes achando que está na luz, procura suas próprias razões. Ele sai, às vezes uns comunica que vai sair, né? Outros saem, desaparece, nem sei por onde anda. Tomara que encontre a luz em outro lugar, mas a luz chamada Jesus, porque Ele está aqui, amém? Ele está em todo lugar onde você se manifestar buscando Ele. Ele é luz do mundo, Ele é onipresente,
Então, hoje é uma explanação aqui na igreja, ele está aqui, amém? Mas ele está também no teu quarto, no secreto do teu quarto, ele está aí, aonde você está na rede social, ele está aí. Deixa eu apagar, deixa. Ele está aí onde você está. Depende agora de como você está se movendo, para que ele resplandeça em você. Tem realmente chamado a atenção dele? Como eu falei, tem muitos que estão indo aqui, ó. Até eu vou sair fora da câmera aqui, ó. Foi até embora. Desceu essa escada, ou saiu para uma outra porta de outra igreja, não sei. Quem está me ouvindo lá? Conhecemos pessoas aqui dentro que às vezes sentimos falta, não sei onde que está. Não sei onde está. Mas é um tempo para nós refletirmos. Como é que eu tenho me movido na presença de Deus? Nosso Deus é um Deus de movimento. Nosso Deus não para, Ele está em constante movimento. E esse movimento que nós fazemos aqui tem que chegar ao ponto de transformação. Porque o propósito desse movimento aqui na presença dEle é me transformar e eu me tornar parecido com Ele, para que eu possa realmente resplandecer a luz que brilha dEle. Porque o que eu estou aqui é aprendendo no movimento, em oração, em jejum, em leitura da palavra, em comunhão com a igreja, trabalhando no diaconato, limpando a igreja. Eu estou agora aprendendo dele, que é humilde de coração, a resplandecer a luz que dá nele para o homem. Então eu preciso aprender esse caminhar. Deixar da mesmice, de vir aqui apenas e ficar com o bracinho cruzado, se enche de alguma coisa, mas quando sai dali está vazio de novo. Continua nas mesmas práticas, nos mesmos costumes, e nada acontece. Achando que está na luz, e quando olha, trevas. Porque nada acontece. Nada acontece. Quantos, eu conversava com o pastor sobre essa mensagem, foi um trechinho lá dentro. Quantos estavam do lado de Jesus, do ladinho dele? Vemos isso naquela mulher do fluxo de sangue. Quantos estavam do lado dele? Não fala quantos, mas era muita gente, uma multidão, fala. Tinha uma multidão acompanhando ele, andando com ele ali, empurrando ele, mas de repente ele vai no meio daquela bagunça toda ali, pega e para, e faz uma pergunta doida: quem me tocou? Deve ser Pedro, ele falava demais. Vou saber quem te tocou, com tanta gente aqui do lado, te empurrando para lá e para cá. Todo mundo que deve ter tocado no Senhor, pelo menos um pouquinho, mas tocaram, não vou saber agora quem foi. Não, tem uma observação aqui. Ele começou a olhar, porque alguém me tocou diferente, alguém me fez, entrou na minha presença diferente. Esse movimento que eu senti aqui agora foi diferente. Mas Senhor, tem um monte de gente aqui. Eu sei, eu estou vendo. Mas alguém me tocou da maneira que eu quero, com um propósito. Porque de mim saiu o poder. Saiu o poder. E a mulher vai e se revela. Mas não quero falar dela, eu quero falar dos outros que não soube tocar, porque estava lá só empurrando, acompanhando o barulho, vendo, e não receberam nada. A Bíblia nos relata que em outros lugares que Jesus passou, todos receberam. Amém? Então, para você ver que Jesus não seleciona quem é. Não é ele que vai lá e seleciona, vai ser você. Não, vai ser você porque eu gostei de você. Não, vai ser você, Francisca, porque eu gostei de você. É você mesmo hoje. Não, ele não seleciona. Quem faz essa diferença é eu, da maneira que eu toco nele, da maneira com que eu faço ele olhar para mim. O meu movimento de fé, de propósito, é que faz com que a luz dele resplandeça sobre mim. Então eu preciso agora observar como eu vou chegar diante dele. Ela chegou com fé, porque tanto é que ela já falou antes, ela profetizou antes da vida dela: se eu tão somente tocar nele, eu serei curado. Ela já saiu
com um propósito diante dele. Ela sabia que ia chegar lá e ia encontrar poder nele. E o movimento que ela fez, sacrificou-se. Ela foi. Quanta gente às vezes tem condição e não vem, Carol. Uma gripezinha, uma dorzinha no pé, vem mancando, a mulher foi se arrastando. Ela estava fraquinha. E lá ela recebeu, porque o movimento dela foi de uma maneira que provocou e chamou a atenção dele, da luz do mundo, que está aqui. Está aqui. Então, a observância que eu faço hoje, dentro dessa mensagem, fique tranquilo. Fique tranquilo. Mateus 6,33. Fique tranquilo. Busque Ele. Busque primeiramente o reino. Vai botar aqui, ó. Mateus 6,33. Paulo. Opa, não é isso não. Daí é o Paulo errado aqui. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo. Descanse o teu coração. Descanse. Confie nele. Busque as coisas do reino dos céus. Busque aprender dele. É ele que vai fazer a diferença. E aquilo que você espera, aquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que você tem pedido, a partir do relacionamento que você tem com Ele, certamente Ele vai acrescentar. Você nem vai nem perceber o que vai estar acontecendo, mas eu preciso colocar então primeiramente o reino à frente de tudo, Deus à frente de tudo. Quando eu acordo de manhã, o meu primeiro pensamento é Ele. Apresento o meu dia para Ele, ando na presença dEle, aí as coisas começam a fluir, e você começa a andar na luz, e aquilo que eu falei de resplandecer entre os homens, vai acontecer de uma maneira natural, porque vamos olhar para a pastora Sueli, que brilho é esse dessa mulher? Não é porque ela se veste elegantemente, não, é porque ela tem algo diferente, e eu quero saber o que é isso, porque vai atrair. O mundo precisa de luz. O mundo está nas trevas. Quantas coisas acontecem lá fora? Eu vi cada barbaridade. Um filho matou a mãe por causa de apostas de jogo, dívidas de jogo. Eu fui entender depois a história que eu ouvi. Falei, meu Deus, quando liga aquele Cidade Alerta, a gente se assusta. Quão grande as trevas que o mundo está. Um filho matar a mãe por causa de dívida de jogo, Carol. Pais matando filhos. Apesar de a Bíblia já relatar isso, que os sinais viriam, os finais dos tempos. Por isso que eu tenho que estar mais aqui debaixo ainda. Por isso que eu tenho que tomar conta, para que a presença dele seja notável em cima da minha vida, e eu notável na presença dele. Porque a presença dele é notável, amém? Ela é notável. Deus se faz presente. Mas agora tem uma diferença da presença dele e a minha presença. Eu tenho que estar na presença dele. Ele já está na minha. Só que eu preciso estar na dele. Porque senão não vai adiantar nada. Tem que ter uma comunhão.